Pastor Cláudio Gama, o que é unção e como obter essa unção? O que é unção e como obter a unção? Num conceito bem simplório, a unção é um ato consagratório para uma pessoa exercer uma função, uma atividade, um ministério com mais eficácia, excelência, qualidade e autoridade. Olhando a unção em um contexto veterotestamentário, a unção era feita do azeite de oliva, e dentro do Antigo Testamento, três classes de pessoas para exercer três tipos de ministério recebiam a unção, que era o profeta, que era o sacerdote, que era o rei. Esta unção, ela foi se tornar plena no ministério de Jesus. Mas quando a gente analisa isto, biblicamente, a unção ela é importantíssima, porque a unção é um investimento de Deus na vida de uma pessoa, capacitando a mesma para melhor servir a Deus, visando a expansão do reino de Deus, com a operacionalidade do Espírito Santo, por meio da proclamação do Evangelho de Cristo, alcançando o pecador e, ao mesmo tempo, destruindo a obra do diabo. Isto é por meio da unção. A unção ela é tão valiosa, ela é tão preciosa, porque até o próprio Jesus, para exercer o seu ministério, ele recebeu esta unção. Jesus vai dizer isto em Lucas 4,18 e diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim e Deus me ungiu. E ele vai dizer para que Deus ungiu. Deus ungiu para pregar, Deus ungiu para curar, Deus ungiu para libertar, Deus ungiu para abrir a porta aos prisioneiros, ou seja, para uma multiforme operação de ações sobrenaturais via ao poder eficaz, divino na vida da pessoa, credenciada por uma unção. A unção habilita, a unção credencia, a unção ela ratifica o dom que Deus lhe deu para que você tenha êxito no exercício do seu ministério. Então Jesus não abriu mão da unção. Quando você olha para a Bíblia Sagrada, que é interessante, isso é muito interessante, porque Isaías vai profetizar no capítulo 10, versículo 27, que a unção quebra o jugo, a unção despedaça o jugo. Ou seja, não consegue nenhuma força do mal, nenhuma obra maligna, ela consegue resistir à potencialidade da unção na vida de uma pessoa. Aí você deve estar assim: Daniel, mas pastor, o senhor falou dos profetas, dos sacerdotes, dos reis e de Jesus. E nós crentes? Aí é que entra a riqueza do Evangelho, o poder da graça, a mente fértil de Deus em relação a nós. Quando você ler 1 João, capítulo 2, versículo 20, há uma declaração fortíssima. E eu vou pegar essa declaração para o pessoal não pensar que é coisa da minha cabeça. Vou pegar aqui primeira epístola do apóstolo João, primeira epístola dele, e o capítulo 2, versículo 20, que eu vou mostrar algo aqui para vocês muito interessante. Versículo 20. Ele diz assim, olha o que o apóstolo está dizendo assim. Ele diz assim, ó, vós tendes a unção do santo e sabeis todas as coisas. Esse vós, esse pronome pluralizado aqui, ele está se referindo aos crentes,
aos salvos, aos membros do corpo de Cristo, aos filhos de Deus. Aí ele usa o verbo ter, ele diz assim, vós tendes. Ele não diz assim, vós tereis, vós recebereis. Ele diz assim, ó, já está em você. Aí o que ele vai dizer assim? Já está em você o quê? A unção do santo. Se você olhar a palavra santo, aqui ela está em maiúscula, porque se refere a Jesus. O que João está dizendo? Que a mesma unção que Deus deu a Jesus, Jesus pega a mesma unção em essência, em natureza, em qualidade, em potencialidade, em excelência e compartilha esta unção com a gente. Você já imaginou o que é você ter a própria unção de Jesus? Você já imaginou o que é isso? Agora, como que você recebe esta unção? É uma obra extraordinária, operacional do bendito Espírito Santo, aplicando esta unção em você. Aí você me perguntou como obtê-la. Obtê-la é tendo sede da presença de Deus, obtê-la, obediência à palavra de Deus, obtê-la cultivando uma vida de oração, obtê-la buscando esta unção diariamente para a sua vida, obtê-la um andar diário em comunhão com o bendito Espírito Santo, como obtê-la tendo fé que Deus é poderoso de capacitar você, liberando esta unção na sua vida. Então, é ir à fonte. Em outras palavras, é buscar em Deus, é uma vida de comunhão, de relacionamento, de intimidade e de obediência à palavra de Deus, que essa unção é liberada para você. Outro detalhe muito importante, Daniel, esta unção ela não é elitista, porque no Antigo Testamento era para profeta, para sacerdote e reis e para alguns mobiliários consagrados ao Senhor. Mas no Novo Testamento, com a dispensação da graça, esta unção é para todo aquele que crê em Jesus, independente de faixa etária, independente de sexo, independente de cargo ministerial, independente de nível social ou intelectual, ou seja, crê em Jesus, está faminto pela presença de Deus, quer mais de Deus, quer um ministério com impacto, visando a glorificação do nome do Senhor, tem direito a receber esta unção. E, biblicamente, eu encerro com a palavra de João. Vós tendes a unção do santo. Ela já está em você, só depende de cultivar, aperfeiçoar, desenvolver para ser usado poderosamente no reino de Deus, na obra de Deus. Tendes a unção. Então, busca a unção, não abra mão da unção, e quando você ter a confirmação, ver a prática, o seu ministério caracterizado pela unção, não permita que esta unção faça você roubar a glória de Deus. Porque quanto mais ungido, mais humilde a pessoa deve ser. Porque é na humildade que a unção flui.